O momento é meu, o poder é meu, a majestade é minha. Assim falou Galactus. Salve, Alucinerds! Salve, Alucinerds! Estamos aqui hoje para falar de uma obra sensacional, uma obra... É sublime isso aqui. Sim. Surfista Prateado Parábola. Olha, vou falar aqui da minha experiência pessoal. Eu tinha lido, não tinha obra, esperei pacientemente pela republicação e está nas bancas. Isso. Se eu fosse você, eu iria lá e pegava e aí... E a versão nova, ó, ela tá toda brilhante, ó. Olha, aqui ó. tá chapada e fosca, mas a versão nova tá toda brilhante e Vai tal. ter detalhes aí pra É. vocês verem com mais calma. E do que se trata, Yusuf? Meu amigo, isso aqui pode-se dizer que um experimento da nona arte. Numa convenção de quadrinhos da década de 80, se eu não me engano. Exato. Simplesmente- Com San Diego de 87. Pronto. Estava lá Stan Lee e encontrou o autor conhecido como Moebius. Jean Moebius Giraud. O Moebius seria como se fosse um pseudônimo, né? Exato. Talvez. Gente, e aí eles foram almoçar juntos. E aí veio uma ideia maluca de um dos amigos ali em É um comum, agente, o editor era o né? agente. Vocês deviam escrever alguma coisa junto. Simplesmente sentaram Stan Lee com esse Moebius. O Moebius ele não é muito conhecido no Brasil porque ele é mais padrão europeu, ele era francês, né? Exato. Que ele faleceu em 2012. Mas, Uma perda. Exato. Uma perda. exato. Então, isso aqui foi um experimento que eles resolveram fazer. Que eles falaram, não, vamos fazer uma história. Então, beleza, vamos fazer uma história juntos. E aí surgiu que tinha que ser com o Surfista Prateado. Que pra mim, Que é o personagem preferido do Stan do Lee. Stan Lee. Ah. Tanto é que pra ele entregar o Surfista Prateado pra alguém sempre foi um parto. Uhum. Ele não deixava qualquer um escrever Exato. sobre o Surfista Prateado. E aqui qual é a grande sacada? Ele fez o roteiro, ele deu 6 páginas bem descritas para o Moebius transformar na narrativa visual. E, meu amigo, o que a gente tem aqui é algo que é diferente do quadrinho americano típico, é algo que é diferente do quadrinho europeu típico. Olha. É uma obra única. É o surfista prateado, mas é ouro puro. Meu amigo, É uma das histórias, e eu gosto muito. É uma história curtinha, 20 pequena, minutos, 30 minutos você lê. mas não se deixe enganar pelo número de pouco de páginas. É uma história singular e espetacular do cruzado cósmico que é o surfista prateado. Meu amigo, Basicamente, bora entrar um pouco na vamos história, lá, né? vamos lá. Vou começar um pouco da origem. Se você não está contextualizado, Galactus, que é uma criatura que antecede o nosso universo, Sim. precisa consumir mundos para saciar sua fome. Isso. Então, E- que já fique claro, o Galactus, muita gente fala, o vilão Galactus. Não, Isso. por que chamar... É um pouco complicado chamar ele de vilão. Galactus está para a Terra como você está para um sanduíche. É mais ou menos É isso. isso. Esse é Galactus, ele precisa se alimentar de mundos. Exato, exatamente. Não é? E eles entram nessa essência aqui. É. Mas, para não adiantar, então, o Galactus, então, o que é que ele fazia? Ele consumia mundos e ao consumir... Isso não é tratado aqui, viu, gente? Isso é da origem, a gente já gravou no... Vai ter um card aí da É. origem melhor detalhada disso aqui. Então, o Galactus, ao consumir o mundo ir consumir o mundo onde o surfista vivia, Isso. ele poupa o mundo desde que o surfista se torne o seu arauto. O que é isso? O surfista ia na frente Isso. para procurar mundos a ser consumido para o Galactus e anunciar que aquele mundo seria o banquete do Banquete de grande Galactus. Galactus. O surfista prateado, de nome de batismo, Norin Rag. Não? Só que Rag. o surfista vem para a Terra, se apaixona pela humanidade, Porque ele vê muito... se reconhece, né? Reconhece muito seu povo. É bem verdade que o povo do planeta do surfista já era avançadíssimo, né? Já tinham superado as guerras. Mas ele vê
que a humanidade, embora seja muito conflituosa, mas e que existem sementes muito boas que precisavam germinar. Sim, e aí ele acaba falando, não, peraí, esse mundo não. E aí Galactus chega. Não, peraí, como assim esse mundo não? Eu vim para me alimentar. Aí o surfista prateado, que a partir do momento que se tornou o Norin-Had, quando ele se torna o surfista prateado, o arauto de Galactus, ele é imbuído pelo próprio Galactus com uma parcela do seu próprio poder. Ou seja, o surfista ele tem um poder cósmico. Exato. Equivalente, não é equivalente, mas ele é da mesma origem do Galactus. É uma fração do poder de Galactus. Exato. Aí ele fala, não, esse mundo você não vai consumir. Isso. E aí, em função disso, o Galactus faz uma promessa, né, de que se o surfista não o importunasse mais, que ele não consumiria, ele pouparia a Terra, porém, como forma de punição pelo o surfista se rebelar, ele prende o surfista na Terra. Isso, ele e não consegue aí sair. é que a gente entra no surfista prateado Parábola, porque ele se passa anos após essa promessa. Isso. Onde o alguma coisa aí surfista- pra frente, né? Isso, o surfista já estava decepcionado com a humanidade e por conta disso tinha se recolhido, né, estava ali vivendo entre os mendigos, a sujeira, É. né? E o Já texto tinha. é belíssimo quando ele fala disso. E já tinha desistido, inclusive, de sair, porque logo no início dessa maldição que Galactus condena ele tentava o tempo inteiro sair, mas era como se houvesse uma barreira invisível ao redor da Terra, que toda vez que ele começava a entrar na zona espacial ali, né, saindo da estratosfera, tinha uma barreira e ele acabava caindo. Então ele não conseguia fugir, tentou durante muito tempo, desiste, e nesse futuro distópico aqui que foi criado, foi escrito na década de 80, né, que fique claro, mas aí ele tá nessa situação que Eduardo falou. Ele meio que já desistiu de fugir, mas também já desistiu de se importar ou de se incomodar com a humanidade, porque ele já chegou na conclusão de que a humanidade não tinha salvação. De fato. Ele desiste. Até que o Galactus retorna. E aí, o Galactus vem para a Terra, só que ele e aí é que tá o grande aspecto interessantíssimo dessa obra, que é toda com um grau altamente filosófico. Demais. O Galactus, ele é adorado, a sua vinda, né, sua chegada à Terra, ele é encarado interpretado como como se fosse um deus a chegando vinda de um à deus. Terra, um deus galáctico. Isso. E por conta disso ele passa a ser adorado. É. E aí a história começa a se desenrolar. Os desdobramentos vêm daí. E aí surge, lógico, uma pessoa querendo ser o profeta do Galactus. Ao mesmo tempo, Meio quando... que tomando o papel que seria de surfista, né? De arauto. E aí, ao mesmo tempo, o próprio Galactus, ele veio com uma agenda própria. A gente não vai entrar em tanto detalhe, porque essa obra tá nas bancas aí, pra não estragar a sua experiência. E aí, quando o surfista sai da letargia que vai encarar com ele, aí o diálogo vai meio nessa linha. Mas é interessante porque você vê muito dos aspectos da humanidade. Já está provado aí na história da humanidade que o ser humano, enquanto tentativa de civilização, enquanto projeto de civilização, se você realmente não tiver essa roupagem de ordem através de leis, de decretos, de alguém à frente, a gente sabe que a humanidade descamba para a selvageria. Não é? E a gente vê um pouco disso aqui. O que eu gosto muito nessa muito obra interessante. é que ela trata justamente daquela questão da fé e da devoção cega. E aí, embora ela tenha um aspecto religioso, afinal o Galactus é encarado como um deus, você pode transportar isso para qualquer cenário de devoção cega, sem maiores raciocínios, sem um maior raciocínio crítico sobre aquela situação. Exatamente. E a obra, ela, embora singular, ela desenvolve o texto é lindo. As questões filosóficas tratadas aqui são de uma profundidade realmente... usar aqui tem o Absai. Não, a expressão que o próprio Stan Lee usa aqui no prefácio é que a gente tem aqui o lirismo poético com reflexões filosóficas. Sim. E de fato, olha, essa obra é magistral. Me perdoe aí o Buscema, que já desenhou o Surfista, mas o Moebius faz um trabalho espetacular. É sui generis, Eu realmente tenho aqui essa obra em altíssima conta.
São cenas impressionantes. Então, E você vê, explora-se, né, de fato, porque o Moebius ele dá o desenho típico dele, o traço típico dele, mas ele tenta explorar a paleta de cores que era muito utilizada nos Estados Unidos na época. Sim. Então você vê realmente um trabalho de cores bem diferenciado de uma obra, se você for pegar um quadrinho tipicamente europeu, mas também não ficou muito com a cara do americano, Sim. né, de um quadrinho americanizado, né, um norte-americano mesmo. Gente, é por isso que eu falo, isso aqui é uma obra única, porque é o Stan Lee, em sua essência, escrevendo o personagem que é o favorito dele. Ele já declarou isso por diversas vezes, ele não deixa qualquer pessoa pegar nesse personagem, e desenhada, traduzida visualmente pelo Moebius, que era um gênio da arte, né, da arte visual. É uma obra singular e que é espetacular. Se você gosta do Surfista Prateado, se você quer uma narrativa mais profunda, mais complexa e sem ser prolixo, né? Porque Exato. são pouquíssimas páginas. Esta obra, meu amigo, é para você. É como eu falei, você tem 20 a 30 minutos aí que você já sabe, pega essa obra e vai ler. E o que é mais legal é que toda vez que você relê, você vai ver um novo aspecto. Sim, de fato. Porque apesar dos textos serem simples, até diretos, mas eles têm uma profundidade por conta do contexto que é criado, que é o contexto de sempre das histórias do Surfista Prateado. Ele tentando ajudar a humanidade, sendo incompreendido. Aí tem agora o Galactus como pivô aí dessa discórdia. Gente, isso aqui realmente é imprescindível para qualquer amante da nona arte ter isso aqui. Isso aqui é obrigatório demais. Eu nem sei quanto tá agora nas bancas, eu não paguei comprei caro. por 20 alguma coisa, não lembro. Pois agora, é, gente, olha isso aqui. Aí você fala, poxa, mas é tão pouquinha página, 20 minutos eu vou ler. Mas, gente, olha, é isso, você vai ler uma vez em 20 a 30 minutos, mas quantas vezes você vai querer reler isso aqui? Isso aí já são outros 500, e aí vale muito a pena. É uma obra admirável. Vale demais. E sendo essa edição, ela tem ainda esboços do Moebius, É. tem as falas dele, tem um texto do Stan Lee, Tem o as- processo criativo, o processo na verdade, criativo. a descrição, né, que o Moebius ele faz falando aqui, dos personagens. de colorização, Isso. letras, desenho, esboço, da história, que ele ficou impressionado com o Marvel Way, né, com o estilo Isso, Marvel, exatamente. em que o Stan Lee, ele deu 6 páginas de texto corrido, mas não dá, tipo, não, o primeiro quadro é isso, o segundo quadro é aquilo, e aí o Moebius falou, vixe, peraí, aí ele foi ler Tem que aquilo e preencher, tentou, né? isso, e Tá um tentou processo. traduzir visualmente. Gente, Então. Vale muito a pena. Eu particularmente, eu esperei alguns anos para ter esta obra em minhas mãos e recomendo fortemente que você leia isso aqui, porque é uma obra singular e belíssima, de uma produção única. É. Porque o Stan Lee já não está escrevendo mais, e Moebius né? já deixou E o essa Moebius terra. já deixou essa É. terra. Então, vá lá, aproveite essa oportunidade que a Panini nos deu dessa abertura, vá na banca e leia isso agora, porque É. vale muito a pena. Vale demais, 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 demais. Então, Eu sou suspeito que eu sou apaixonado em Surfista Prateado também, mas vale muito. Então vamos lá, finalizando nossos trabalhos com o Cruzado Cósmico Surfista Prateado e o retorno do Galactus na sua forma de Deus. E o Seth? Nossa frase é feita. Para não termos problemas nem com royalties, nem com direitos autorais, nem com a fome insaciável de mundos de Galactus, nem com a incompreensão crônica e histórica da humanidade, Basics, Calucinerds! Grande abraço, abraço, gente. até a próxima! Valeu!